E aí, bora mergulhar num conceito poderoso? A ideia de construir uma mente que é uma verdadeira fortaleza, sabe? Uma força interna que simplesmente ninguém consegue derrubar. Já parou para pensar nisso a fundo, no meio do caos, das provas que a vida joga na nossa frente, no meio de tanto barulho, o que de verdade separa quem alcança seus objetivos de quem fica pelo caminho? A resposta, olha, não está do lado de fora, está toda aqui dentro. E tá aqui a grande chave, uma ideia genial de Napoleão Hill. O verdadeiro campo de batalha, o único lugar onde a vitória pode ser absoluta, é a nossa própria mente. Esse é o único poder que ninguém jamais vai poder tirar da gente. Pensa só no impacto disso. Quando o nosso mundo interior é governado pela gente mesmo, o mundo lá fora ele perde o poder de nos controlar. A pessoa se torna uma força da natureza, imparável. Então, beleza, vamos ver como se constrói essa fortaleza. O primeiro pilar é a base de tudo, é o mais fundamental. Antes de sequer pensar em enfrentar o barulho externo, a gente precisa cultivar o silêncio interno. E a ferramenta para isso? Autodisciplina. Autodisciplina não é sobre se punir, é sobre ter poder. É ela que transforma uma ideia brilhante numa conquista real. É aquela pausa consciente que nos salva do arrependimento e mantém o foco lá na frente, no que realmente importa. Olha que diferença absurda. De um lado, a reação é ser um fantoche das circunstâncias, sabe? Ceder ao impulso e criar o caos. Do outro, a escolha, usar a nossa autoridade mental para agir com um propósito, gerando força e clareza. É a diferença entre ser levado pela maré e ser o capitão do próprio navio. Essa observação do Hill é certeira. As pessoas de maior sucesso eram as que falavam pouco e pensavam muito. No mundo de todo mundo tá gritando, a verdadeira força está em observar, calcular e agir com precisão. O silêncio não é fraqueza, de jeito nenhum, é pura estratégia. Certo. Agora vamos para o segundo pilar. Uma vez que o nosso interior está dominado, como é que a gente lida com o ataque inevitável do mundo lá fora? A resposta está numa coisa chamada indiferença seletiva. Isso aqui não é uma possibilidade, é um fato. É batata. No momento em que alguém decide se destacar, a crítica aparece. Esperar que todo mundo aprove o que se faz é a receita certinha para ficar paralisado. Agora, olha que virada de chave genial. Em vez de se sentir atacado, a gente pode entender o seguinte. Muitas vezes, a crítica é só um reflexo da frustração de quem está criticando. A luz de uma pessoa incomoda quem está muito confortável na própria sombra. E aqui está o ponto principal. É preciso parar de gastar a nossa energia mais valiosa tentando se justificar. Cada minuto gasto em explicações para quem não quer entender é um minuto a menos investido na nossa própria missão. Simples assim. É isso, use o barulho como se fosse um GPS. Se ninguém está falando nada, talvez o movimento não esteja sendo grande o suficiente. O ruído, a crítica, a resistência, tudo isso são sinais de avanço, de impacto. Vamos ao terceiro pilar, talvez o mais difícil, mas com certeza o que mais fortalece, a adversidade. Uma mente inabalável não foge da dor. Pelo contrário, ela usa a dor como matéria-prima. A dor, o desconforto, o fracasso, são sensações que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando evitar. Mas a mentalidade inabalável entende que é exatamente nesse terreno cheio de espinhos que o verdadeiro crescimento acontece. Essa é uma das ideias mais poderosas de Hill. Nenhum desafio vem de mãos vazias. Dentro de cada problema, por maior que pareça, existe a semente de um benefício igual ou até maior. Uma lição ali escondida só esperando para ser encontrada. O caminho é esse. Ao invés de pedir por menos problemas, peça por mais força. Encare a dor, sinta o que ela tem para ensinar. É essa mudança de perspectiva que transforma vítimas em verdadeiros guerreiros. E aqui está a grande diferença. A dor de um músculo crescendo no treino é inevitável, faz parte. Mas o sofrimento de ficar remoendo essa dor, se recusando a aprender e evoluir, isso é uma escolha. E chegamos ao nosso quarto e último pilar. A glória que todo mundo vê é construída no anonimato. A vitória é só a colheita daquilo que foi plantado no silêncio, bem longe dos aplausos. É sobre o que se faz quando ninguém está olhando. É aquela hora extra de estudo, o treino antes do sol nascer, a coragem de não cortar caminho. Esse é o alicerce, a base de todo grande sucesso. É bom lembrar disso nos dias mais sombrios. A história está cheia de exemplos de pessoas cujo maior sucesso veio logo depois do que parecia ser o maior fracasso. A noite é sempre mais escura um pouquinho antes de amanhecer. Às vezes, a distância que falta para o sucesso é de apenas um passo.
É trágico, mas muito comum, ver pessoas desistindo sem nem saber o quão perto estavam. A persistência é o que separa a história de sucesso daquela história do quase. Isso não é mágica, não. É quase uma lei universal. A persistência, quando é consistente, gera uma força, uma energia que, inevitavelmente, abre portas e cria oportunidades. O universo parece recompensar a teimosia focada. No fim das contas, o objetivo não é o reconhecimento lá fora, mas a integridade aqui dentro. A verdadeira vitória é saber que se deu o melhor de si, que se viveu de acordo com os próprios princípios, sem se importar com quem estava assistindo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se a sua disciplina, seu foco, seu crescimento silencioso, se tudo isso já está causando algum desconforto em quem vive estagnado, considere isso um sinal poderoso de que a sua mente está se tornando de fato inabalável.